dos pais. Falei de oito preocupações que eu considero legítimas, genuínas. Falei as 8 que são neuras e falei também como sair dessas neuras todas aí, quem é pai, quem é mãe. Então, está lá à disposição. Vou pedir para a equipe colocar aqui no chat para vocês uma condição de vocês poderem... Eu não estou sabendo abrir aqui o chat, deixa eu ver, achei, tá. Para a gente poder, para você poder aproveitar esse conteúdo que foi lá, ficou lá ontem. O pessoal já botou aqui a live do IGTV, obrigada. Pessoal aí que está me dando apoio, me dando suporte. Hoje eu vou falar com vocês, preparei um slide bem bacana, baseado em diversos estudos que nós estamos acompanhando a respeito dessa pós-pandemia. A gente já poderia dizer que a gente está, daqui a pouquinho, vivendo um processo pós-pandêmico. E o que isso acarreta? No que isso interfere, em especial no nosso ponto de interesse e foco contínuo, que é na criança e no adolescente. Esse é o nosso foco de interesse contínuo. A gente se preocupa, essa é minha grande missão, o trabalho diretamente com a criança e o adolescente. Então, o que nós, adultos, educadores, pais, professores, grupamento educativo, como eu tenho chamado ultimamente, eu não tenho mais falado de binômio família-escola, eu tenho falado do grupamento educativo, que é esse grupamento que envolve a direção, a criança, o professor, o pai, a mãe, é um grupamento, o avô, a avó que leva na porta, é um grupamento de pessoas e não umas contra as outras, nem umas contrariando ou medindo forças um lado com o outro, mas num uníssono, visando, é lógico, o encontro de soluções congruentes, antenadas com as reais necessidades daqueles que são o nosso foco principal, a criança e o adolescente. Então, eu vou trazer para você hoje alguns dados, algumas informações e vou também propor para você, num dado momento, um exercício. Essa é a parte super gostosa do Zoom, né? Que a gente pode fazer alguns exercícios. Hoje eu vou propor para vocês uma prática para nós também, que somos adultos, podermos nos contatar mais com esses nossos sentimentos pós-pandemia. Nós também estamos vivendo tudo isso, não são só as crianças, só o adolescente que está vivendo, nós todos estamos nesse mesmo sentimento, nesses mesmos pensamentos recorrentes dentro de nós, e então, para podermos lidar um pouco também com esses sentimentos e começarmos a sair desse processo que eu imagino que, na medida que nós estamos já com a questão da vacina se encaminhando para uma última... já temos estudiosos aí falando de uma última versão, que já deverá ir ao mercado. A gente acredita que até o final do ano, início de 2021, nós estejamos todos mais seguros, mais tranquilos de estarmos retornando à nossa vida. Eu hoje fiz pela primeira vez uma coisa que ainda não tinha feito. Eu fui à casa do meu filho, fomos todos de máscara. Hoje foi o casamento do meu filho com a minha nora. Então, nós fomos ao cartório, eles estão viajando para a Alemanha e necessitavam casar para justamente ele ter o mesmo visto que a esposa que está indo a trabalho, né? Então, foi feito esse casamento e nós fomos à casa deles. Depois éramos bem poucos, eu, as duas irmãs, o Pedro, meu marido, e a avó querida deles, que é a minha mãe. Nós estávamos lá. Mas pela primeira vez, nesse monte de meses, quase 5 meses, eu hoje fiz uma ação de visitar a casa de um filho. Então, eu penso que a gente, de alguma maneira, em algum tempo, já estará retornando a essa nossa, que eu chamo de nova rotina, né? A gente não vai ter mais a mesma rotina, nem mais as mesmas coisas, mas a gente lidar com essa nova rotina significará
lidarmos antes, anotem isso, com as emoções, os pensamentos, as situações que nós passamos, vivemos e nos vieram à mente durante esse período. Então, muita alegria de ter vocês aqui. Quem quiser, convida alguém para estar conosco aqui na live. Hoje, gente, sempre que eu faço a live aqui pelo Zoom, eu me aprofundo um pouco mais. A live de ontem foi bacana, foi legal, teve conteúdo, eu gostei. Eu sou muito crítica com relação ao meu próprio conteúdo, que dirá o conteúdo dos outros. Eu sou crítica com o meu, mais ainda com o dos outros, mas ontem eu fiquei feliz com o resultado do conteúdo que eu entreguei, mas aqui, quando eu estou no Zoom, eu aprofundo um pouco mais, eu vou numa camada um pouco mais embaixo, principalmente porque eu sei que aqui no Zoom vem muitos alunos. Quero só saber quem é aqui de coach, só para eu me situar aqui. Quem é aqui de coach, coloca aqui para mim no chat, levanta a mãozinha. Quem é team coach, quem já trabalha, quem já está com a gente aqui nessa convivência aqui com o Incídio, só para eu saber. E quem não é, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mas eu quero sempre saber quem é, porque normalmente aqui no Zoom a gente tem um grupo grande dos nossos alunos. E vocês sabem, né, pessoal? Eu estou sempre trabalhando no sentido de estudar, de trazer conteúdos, para que vocês, que são nossos próximos, nossos alunos, continuem no seu processo de desenvolvimento. Só para constar, agora, nesse momento de pandemia, eu estou fazendo mais uma formação em gestalterapia. Agora, eu estou fazendo uma formação em específico em terapia de família e terapia de casal. Não quero atender família, não quero atender casal, não é essa a minha proposta. Já dei minha contribuição grande na clínica, fazendo atendimentos, mas eu quero trazer para o leigo, para aquele que não é psicólogo, para aquele que precisa fazer uma mexida na sua família, para aquele que está vivendo situações na sua convivência de conjugal, coisas que sejam práticas, que sejam fáceis de aplicar e que ajudem na melhoria de um todo dessa célula primordial para mim, que é a família. Então, vamos lá, pessoal. Quem quer falar alguma coisa até aqui? Quem quer me dizer alguma coisa? Pode ficar à vontade, abrir seu microfone. Essa é a parte boa do Zoom, que eu posso ouvir vocês, eu posso ver os rostinhos de vocês. Eu fico numa felicidade imensa. Sou Adriana, estou conhecendo vocês. Quem sabe posso me transformar. É um aluno que legal, não sou psicólogo, sou pai de 2 crianças, de 7, 1 ano e 8 meses. Bacana, Adriano, seja muito bem-vindo e fica conosco até o final. Ah, gente, hoje tem uma coisa bacana. No final eu vou disponibilizar. E isso vai ser muito importante para pais. Quando ele falou que é pai, eu me toquei aqui. Ele tem uma criança de 7 anos, e para essa criança de 7 anos, o material que eu vou entregar para vocês no final, eu acho que vai ser bem legal. Agora, esse material, ele é maravilhoso para pais, mas ele é excepcional para professores. Então, quem é professor, fica comigo até o final, que eu vou disponibilizar um pequeno e-book, é uma coisa simples, mas tem algumas atividades fantásticas para você poder fazer. Eu criei isso ontem para trazer hoje para vocês. Hoje o nosso designer ainda está terminando, então por isso que ainda não estou disponibilizando, não é para fazer aquela sensação, não. É porque ele ainda está terminando o design desse material, mas eu vou disponibilizar hoje esse material para vocês. Vou ver aí, minha equipe ainda vai me dizer onde é que eu vou disponibilizar, se vai ser aqui, se vai ser um link, se vai ser no canal do Telegram, enfim, o pessoal ainda está trabalhando aí para me entregar até o final da nossa live de hoje essa informação. Vou compartilhar com vocês, então, uma tela com slides, pessoal, só um instantinho. Olá, pessoal, sou educador físico. E acredito muito na formação de crianças através do exercício físico e comportamento. Eu também, Christian, com certeza. Eu quero, sou pedagoga, mãe professora, ela deve estar querendo material. Sou Bianca, sou pedagoga e Kid Coach. O curso deve ter sido, errinho aqui, foi um divisor, né, de água na minha vida. Tenho muito orgulho de ser Kid Coach. Eu tenho muito orgulho de ter você como Kid Coach também. Ótimo, pessoal, bacana. Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês
o meu slide que eu preparei carinhosamente para você nessa noite de hoje. Deixa eu trazer aqui para o nosso primeiro aqui, tá? Então, pessoal, convida seus amigos para eles estarem aqui com você nessa live. Eu quero falar com você que é aqui de coach. Você sabe, eu tenho muito carinho por você que é aqui de coach, porque você que é aqui de coach, você é meu braço. Eu não teria condições de atender todas as famílias que estão necessitando nesse momento de apoio e suporte. Eu não teria condições de atender nesse momento a quantidade de escolas que estão necessitando de apoio e suporte. A propósito, só para contar para quem é aqui de coach, o trabalho maravilhoso que os Kid Coaches escolares estão fazendo neste momento, no meio desse transtorno todo. Eu vou contar 2 casos, só 2 casos. Tem uma infinidade de casos. Vou contar 2 casos, que é o caso da Bruna Cassaro e o outro, acho que é da Maria Elizabeth, não lembro de... Não, da Rita. Ai, meu Deus, esqueci o nome da aluna. Depois, se alguém puder, me ajuda aqui. Vou contar o caso da Bruna Cassaro. A Bruna está fazendo um trabalho numa escola, está fazendo todo ele online. Ela foi contratada por essa escola agora, depois da pandemia. Ela não tinha conseguido contato, nem tinha conseguido abertura de espaço para ser recebida pela direção dessa escola antes da pandemia. Quando começou a situação, ela começou a oferecer os serviços dela. Me deixa fazer uma palestra, eu vou fazer uma palestra gratuita para os seus professores, me deixa ajudar você. Até que um dia essa diretora, depois de tantas propostas que a Bruna trouxe, abriu esse espaço. Muito bem. Dali para diante, ela fez uma única palestra e a diretora nunca mais quis saber de ficar sem ela. Essa escola, pessoal, essa escola estava perdendo aluno, como muitas escolas, por conta da... Não, e não é culpa de pai e mãe, pai e mãe não está priorizando, não está privilegiando a escola, não se trata disso, não. É porque os pais também estão passando por situações financeiras difíceis, não sabem se vão ter seus empregos mantidos, tem todas essas situações que acontecem. Então, os pais dessa escola, muitos estavam saindo e muitos estavam inadimplentes. Muito bem, pessoal. O trabalho que Bruna tem feito, junto com os professores, junto com a direção da escola, aplicando o método Cork de Coaching nesse grupamento familiar, escolar, nesse grupamento educativo, envolvendo os pais, só para vocês terem ideia. Não só acabou a inadimplência, como alguns pais voltaram e já estão acontecendo matrículas novas de outras famílias que não eram dessa escola. Esse foi um caso. Outro caso que, infelizmente, agora não estou me lembrando o nome da pessoa, essa Kid Coach, ela é uma Kid Coach escolar, me parece que era diretora de uma escola e ela tinha dado, né, a escola tinha fornecido 15% de desconto por conta de toda essa situação dos pais e tem sido uma prática de muitas escolas oferecerem um percentual de desconto para ver se o pessoal não fica inadimplente, né? E aí, o que aconteceu? O trabalho foi tão fantástico que ela está fazendo com os professores, e os professores estão fazendo com as crianças, e os pais estão tão satisfeitos que teve uma turma inteira, não foi a escola inteira, mas teve uma turma inteira que se recusou a pagar com desconto. Disse, por que eu vou pagar com desconto se meu filho está melhor do que antes? Se as coisas estão melhores do que antes? Então, repara assim, quanto que a gente não precisa ficar barreado, parado por conta do que está acontecendo, mas a gente encontrar novas formas de intervir. Então, hoje eu quero falar muito com os Kid Coaches, mas eu insisto em dizer, sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Todos aqueles que ainda não são Kid Coaches, aqueles que estão pensando em ser, aqueles que nunca serão, sejam todos muito, muito bem-vindos aqui na nossa live. Pessoal, como é que vai ser essa escola pós-Covid-19? Ah, mas você já está falando de pós-Covid? Eu estou, gente. Eu sou uma pessoa esperançosa. Eu sei que a gente está perto disso. Eu não acho que amanhã, eu não acho que essas perspectivas que algumas prefeituras estão tendo, que alguns estados estão tendo, de já marcar a volta para as aulas em agosto, eu não acho que vai ser assim. Eu acho que isso tudo ainda está pensado.
as pessoas não vão dar conta, até porque muitas famílias não se sentirão seguras, tranquilas de enviar seus filhos. O fato das crianças estarem dentro de sala de aula e depois retornarem para... Deixa eu só fazer aqui, pera um instantinho. E depois retornarem para casa, terem o contato com as pessoas, isso tudo é um risco ainda muito grande, é um risco muito grande que todos passarão. Mas eu acredito, sim, que a gente tem que começar a se preparar de agora para esse momento pós-Covid. Eu acredito nisso. Deixa eu voltar aqui a minha... Isso. Vocês estão vendo aí meu slide? Só para eu saber, alguém pode me dar feedback? Alguém pode... Sim, dá para ver certinho. Obrigada, muito obrigada. Nosso ponto aqui, por isso que eu acho que hoje vai ser uma live bacana para quem é diretor de escola, para quem é professor, para quem é orientador pedagógico, também para os pais, mas especialmente para todo mundo que está dentro hoje da instituição escolar. Márcia, posso compartilhar algo? Oi? Posso compartilhar algo antes de começarmos? Pode, com certeza. Quem está falando comigo é a Bianca. Bianca, abre É a Bianca. Abre sua câmera, por favor, minha linda. Oba! Quando eu me formei em pedagogia e eu nunca imaginei que eu ia ir para a área da psicologia infantil. E hoje eu sou apaixonada. O meu primeiro curso que eu fiz depois de formada foi o Kid Coach, que eu me apaixonei, assim, sou completamente apaixonada, falo com muito orgulho que eu sou coach para criança. Obrigada, Bianca. Hoje, o que eu estou fazendo, o passo que eu estou dando hoje, eu estou abrindo uma escola na minha cidade, mesmo com a pandemia. Parabéns, Bianca. E abrindo uma escola com uma outra percepção, com uma outra cabeça, com uma outra vibe, né, Bianca? Isso aqui é o bacana. E com uma outra sustentabilidade. Isso aqui é o bacana. Sim, na verdade, assim, Márcia, eu estou abrindo a escola com todo o conteúdo que eu tenho do Kid Coach. E, assim, às vezes, quando surge uma dúvida, eu corro nos livros, eu corro na apostila que eu tenho. E, assim, para mim, tem sido um embasamento, assim. Então, minha base é o Kid Coach hoje. Pessoal, eu não combinei nada disso com a Bianca. A Bianca entrou aqui na nossa live, aqui pelo Zoom. Eu te agradeço por esse seu depoimento tão genuíno. E eu quero aqui em público, me colocar, Bianca, à sua disposição, no que você necessitar, para a gente fazer essa escola bombar. Para isso realmente ser um case enorme, lindo de sucesso. Qual é a sua cidade, hein? Você está com o microfone fechado, Bianca. Eu falo do Sarandi, Paraná. Paraná, nossa, eu vou adorar, adoro Paraná. Aliás, eu adoro Paraná, Santa Catarina, amo o Sul, porque eu sou muito calorenta, então eu adoro estar no Sul. Mas aqui está muito calor. Menina, aqui no Rio está muito quente também, está terrível. Então, olha, pode contar comigo. Deixa eu só saber uma coisa de você, Bianca. Pessoal, me ajuda aí, desliga o microfone, Maria Martins, faz a gentileza, porque isso acaba dando eco. Obrigada. Você conhece a supervisão da Paula Camilo, Bianca? A supervisão escolar? Abre o microfone, por favor. Ainda não. Então, eu vou te dar de brinde, eu vou pagar a Paula Camilo por isso. Eu vou te dar de brinde, você fazer uma supervisão com ela. Depois você fala conosco em box, viu, Bianca? Porque a Paula Camilo é a única supervisora escolar que o ICIS, Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil, valida. Existem outras que se auto-intitulam supervisoras escolares, é a única supervisora escolar que a gente valida
pelo Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil. E ela é uma grande supervisora nossa, preparada por mim diretamente. Ela tem feito um trabalho espetacular com os Kid Coaches que se interessam pelo nicho escolar. E eu vou te dar essa supervisão com a Paula Camilo, e eu vou pagar ela para você bombar com essa escola, ok, Bianca? Márcia, licença, boa noite, a Camila Serradura. Eu ia falar... Ô, Camila, você congelou para mim, que pena. O nome da Tereza Cristina, do case que você falou, só para ajudar. E eu vi aqui o seu áudio... Tereza Cristina, muito obrigada, Camila. Isso, de nada. Muito obrigada. O case quem contou foi Tereza Cristina, e ela é diretora de uma escola, Camila? Sim, ela é gestora de uma escola, exatamente. Muito teve o da obrigada. Teve aquele caso também, que falamos que teve pais que no primeiro encontro já desistiu da evasão. Gente, é efetivo demais. O Kid Coach escolar como todo Kid Coach, vale a pena e é transformador. Muito obrigada, Camila, porque a memória me falhou. Quem tem amigo não morre pagão. Então, muito obrigada pela contribuição, por me trazer. Ah, Bianca, linda! Ô, Bianca, depois você fala em box com a Camila. Vou pedir uma ajuda sua, Camila, para a minha equipe, para anotar o contato da Bianca e a gente poder depois botar ela na supervisão. Seja bem-vinda, Bianca! Pessoal, deixa eu continuar aqui. Então, como nós podemos nos preparar é o nosso ponto de debate nesse momento. Não vamos esperar chegar o retorno para que as coisas aconteçam. Nós precisamos e já podemos começar de agora nesse preparo. Nós que somos professores, nós que somos educadores, nós que somos adultos cuidadores, a gente começar de agora a nos preparar para esse momento do retorno, tá? Deixa eu ver aqui o meu slide. Quando vai ser? Não sei, mas a gente começa a se preparar de agora. O fato é que hoje a gente já sabe que haja o que houver, a gente já tem crianças vivendo a situação de medos e ansiedades. Adolescentes inseguros, pais cansadésimos, professores confusos, a gente está vivendo esse momento. Então, os medos e as ansiedades, eles já estão presentes na nossa realidade. Não é que a gente vai esperar para ver se vai ter medo, para ver se vai ter ansiedade. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. O quanto que algumas crianças estão mais quietas, algumas crianças estão agitadíssimas. Isso tudo pode muito ser já reações de medos, ansiedades. Eu vou explicar isso melhor ao longo do nossa live de hoje, tá? Então, a questão é como. Eu sempre gosto muito de trazer o como. Eu não gosto de falar só do conceitual. O que é importante a gente saber o que, mas o principal é a gente ter o pulo do gato, a gente saber como fazer essa coisa virar. Não tem como a gente ficar só entendendo a situação, compreendendo os cenários, isso é o primeiro passo. A gente compreende o cenário, a gente entende a situação, mas a gente caminha, vai adiante. Como lidar com essa situação nesse pós-pandemia, nesse momento posterior aí? Como que você, professor, como que você, pai, pode se preparar? Eu primeiro preciso trazer para vocês algumas informações bem importantes. O que a gente tem estudado, tem visto, tem entendido no que acontece em processos, em situações desse tipo em pós-pandemias? Primeiro, gente, é óbvio e natural que o foco primário numa situação dessa seja o quê? A saúde física. É óbvio, né? A gente primeiro preserva a vida, o corpo das pessoas, a saúde física. E, na paralela, todos os agentes comunitários, todos os agentes de saúde, todos os órgãos de um país, do que se possa ter de saúde, vai atacar o agente patogênico. É inevitável. Esse é o foco, porque a vida está em primeiro lugar. A sobrevivência da população, das pessoas, a manutenção da saúde é a prioridade. No entanto,
a gente não dá atenção, a gente meio que deixa de lado as implicações sobre a saúde mental. E a gente não compreende ou não para pensar, muitas vezes, que essas implicações elas vão acabar transcorrendo e sendo foco durante muitos anos para frente ainda, como decorrência dos acontecimentos que vivemos. Então, embora seja necessário o foco na saúde física e no combate aos agentes patogênicos que tenham causado a pandemia, eu estou falando de pandemia de uma forma geral, estou falando do Covid especificamente, qualquer situação, desastres naturais, situações de guerra, e nós estamos vivendo emocionalmente algo semelhante à situação de guerras e algo semelhante às situações de um grande desastre natural. Então, as implicações, que são as implicações da saúde mental sobre a saúde mental, elas vão se perpetuar por muitos anos. Por isso, a nossa atenção, o nosso cuidado. E o detalhe, essas implicações elas vão acabar se deflagrando em muitas, milhares, você não tem consciência nem noção de diversas interferências em toda uma sociedade daqui para frente. E o quanto que essas implicações mentais, essas implicações na saúde mental, emocionais, elas vão acabar tendo uma série de desdobramentos em diversas áreas da sociedade em geral. O que mais que acontece em situações de pandemia? São, como eu dizia agora há pouco, né? Os sintomas de estresse semelhantes após grandes traumas. É o pós-traumático, que se encontra nas guerras, que se assiste nas grandes desastres naturais. O que traz o que mais? Traz. Pessoal, peço que me ajude aí com o microfone. Fecha o microfone para mim, para não ter esse... Me ajuda aí, equipe, por favor. Fechando aí para mim. Opa, tá danado aí. Maria Martins, será que você pode fechar seu microfone, por favor? Eu não. Agora passou, Maria Martins, obrigada. Pessoal, vou pedir para vocês manterem os seus microfones fechadinhos. Maria Martins abriu de novo. É um doidão meu. Engraçado, né? Fala aqui. Eu vou mutar o seu áudio aqui, tá bom, Maria Martins? Para a gente não ter esse eco, porque ele incomoda outras pessoas. Se você puder me ajudar e ficando atento, eu te agradeço imensamente. Obrigada, pessoal. Outra coisa que acontece, que é muito comum em situações pandêmicas, é a confusão, raiva. Surge raiva nas pessoas, as pessoas ficam com raiva das situações que estão vivendo. Surge depressão, surge ansiedade, e hoje a gente já tem dados claros, tudo super recente, todas as pesquisas, a gente já tem dados claros de aumento de suicídio na Índia e em outros países, viu? Já por conta do sofrimento, da dor que tudo isso causa. A gente está tendo uma situação que talvez a gente não ouça falar muito, mas eu preciso trazer isso para vocês e conscientizar vocês, que é o que se chama de traumatização vicária ou secundária. O que é isso, pessoal? Mesmo a pessoa que não sofreu nenhuma morte na família, mesmo a criança que não viu nenhum óbito, ou que nem viu ninguém doente na sua família, a criança e o adolescente, eles são mais suscetíveis. A criança, o adolescente e o idoso. Mas você sabe que o meu foco aqui é criança e adolescente. Então, eu vou falar mais da criança e do adolescente. A criança e o adolescente, eles são mais sensíveis. E aí, mesmo ele não tendo visto dentro de casa, ele percebeu a preocupação de pai e mãe com a questão ligada à saúde dos avós, ou o risco que os avós corriam. Ele viu pai e mãe comentando notícias da televisão sobre a ocupação de leitos. Ele ouviu pai e mãe comentando, ou até a fisionomia de pai e mãe, sobre a questão do risco da perda do emprego.
É o inevitável, pessoal. E isso nós chamamos de traumatização vicária ou secundária, que são os mesmos sintomas psicológicos, que daqui a pouco eu vou trazer para você, os mesmos sintomas psicológicos, mesmo a criança que não tenha vivido diretamente alguma coisa ligada à pandemia. Mas ela sente os sintomas psicológicos pela empatia que ela teve com o pai, com a mãe, com uma notícia de TV, com um amiguinho que soube que o amiguinho teve alguém que ficou doente. Ela não teve alguém diretamente que ela tenha perdido, mas ela soube de alguém que ela perdeu. Então, os sintomas psicológicos, eles também podem vir, mesmo que a criança ou adolescente não tenha vivido direta e sofrido pessoalmente a situação. Eu preciso trazer essas informações para você ter esse panorama ampliado, para daqui a pouco a gente começar a falar de como a gente pode se preparar para lidar com isso, tá? Então, eu quero esclarecer agora para vocês quais são esses sinais de trauma, esses sinais dos sintomas psicológicos, e eles aparecem em quatro aspectos. No aspecto físico, emocional, comportamental e cognitivo. São 4 áreas da infância e da adolescência que acabam sendo expressando esses sintomas que a gente chama de traumatização vicária ou secundária, ou a traumatização real, direta, que ela tenha vivido por alguma situação que ela própria viveu na família. Eu estou sendo clara, pessoal? Sim ou não? Me diz, senão eu volto. Eu quero que fique bem claro. Oi, Camila. Está Muito super claro. Muito claro. Obrigada. Eu estou trazendo para vocês aqui hoje alguns conceitos que eles são um pouquinho incomuns, então eu quero deixar tudo isso bem claro, tá? E aí eu quero falar para vocês desses traumas que são vistos como sinais físicos. Isso daí nós buscamos, nós nos respaldamos numa cartilha que foi realizada por pesquisadores da PUC Rio Grande do Sul e da PUC Campinas. O que se percebe nesse momento como sinais físicos pós-pandêmicos? É comum acontecer em crianças, em adolescentes e também nos adultos, pessoal, tá? Falta de ar. Algumas pessoas já sentiram falta de ar e aí já ficaram com o maior medo de ser do Covid. Sim ou não? Quantas pessoas aqui já sentiram falta de ar e ficaram, ai meu Deus, eu estou com Covid? Por quê? Você empatiza com as pessoas. Você sente como se fosse com você. Principalmente as pessoas mais sensíveis. As pessoas que são mais empáticas, ela fica sabendo de alguém que está sofrendo, ela fica sabendo que morreram tantas pessoas hoje, ela sofre dos sintomas físicos, mesmo não tendo resfriado ou outro problema respiratório. Dor de cabeça, dores musculares, aumento dos batimentos cardíacos. Quem não viveu nenhum esses dias aí, esses meses aí? Alterações drásticas do apetite e do sono. Pessoas que costumam dormir super bem estão me relatando coisas do tipo, nossa, desde que começou a pandemia que eu não durmo igual. É super normal isso, porque a gente vive, não o trauma só do que aconteceu com a gente, mas nós vivemos também essa traumatização vicária. Má digestão, sensação de queimação ou peso no estômago, diarreia, prisão de ventre, cansaço, falta de energia, tensão muscular, dores em geral sem causa aparente, tremores, piora no quadro geral de quem já tem alguma doença. Então, a pessoa que já tem algum tipo de doença, ela tende a piorar. Se ela é uma fibromialgica, por exemplo, ela tem fibromialgia. É natural que, nesse momento, a fibromialgia intensifique e ela sinta mais dores. Se ela tem um problema gástrico, é natural que, nesse momento, se intensifique. Agora, o que eu preciso trazer para você de importante? Que isso vai aparecer na sua sala de aula.
isso vai aparecer dentro de casa, isso vai aparecer na criança que você, daqui a pouco, quando você estiver dentro da sala de aula, vai aparecer. E isso é para você ficar ligado, por isso que eu estou colocando aqui. Fica atento, porque é natural que apareça, que aconteça. Então, fica atento, professor, fica atento, pai, fiquem atentos, porque... E o grupamento escolar todo, fique atento, porque são esses os sinais que as crianças e os adolescentes irão nos trazer em algum momento. Ou podem, né? Podem não trazer, mas de uma maneira geral a gente ficar ligado. Sinais emocionais, emoções excessivas e persistentes de tristeza. Bianca, você que está aí com a câmera ligada, com o áudio ligado, liga o áudio e me ajuda aqui. Você acabou de ganhar, então você vai trabalhar. Lê para mim, por favor, sinais emocionais. Quais são, Camila? Emoções excessivas e persistentes de tristeza, raiva, culpa, medo ou preocupação, humor deprimido, desânimo, irritação ou sentir que está com os nervos à flor da pele, indiferença afetiva e uma sensação de tanto faz, de estar frio afetivamente. Muito obrigada, Camila, linda. Daqui a pouco eu vou pedir mais uma outra pessoa para ler para mim. Gente, essa sensação de tanto faz, ela já é o iniciozinho de uma pequena depressão. É aquele estar frio afetivamente. Tanto faz, isso não acaba nunca mesmo. Então, vou te contar, Deus do céu, tanto faz. Quer ir, não quer. Quer trocar de roupa, não sei. Quer tomar banho, não sei. Você começa a ficar num tanto faz, tá? Esse é um risco grande e importante. Pois não, Camila? Ô, Bianca? Deixa eu fazer só abrir um parênteses aí onde você está falando. Atualmente, eu estou prestando serviço para uma escola de reforço escolar, né, onde a gente atende as crianças para estar ajudando elas a fazerem as tarefas que as escolas passam, né? E quando nós voltamos ativas, assim, com o horário marcado, atendimento individual e tudo mais, as crianças, elas estão... Isso é algo que eu estou vendo, é algo que eu estou vivenciando, e realmente é isso, elas estão indiferentes, elas chegam, elas não conversam, as crianças que estavam na minha turma fechada, que era turma em grupo, hoje elas mal conversam comigo. Então, realmente está acontecendo isso. Obrigada pelo comentário. Mas alguém está vivendo uma situação semelhante, está percebendo isso em casa, com seu filho criança ainda, seu filho adolescente, e gostaria de contar aqui para a gente, ou é professor e está observando isso, ou veio um pai, uma mãe contar para você que a criança está mais suscetível, mais assim, mais assado. Quem quiser pode abrir o microfone e relatar algum fato. Posso falar? Por favor, Vanessa. Meu áudio não está muito alto, tá? Tá excelente, Vanessa. Então tá bom. É o seguinte... É até um relato meu, duas situações. Primeiro é que eu tive Covid e acabei de me recuperar, graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus. Graças a Deus, apesar de eu ter pancreatite, mas eu fiquei muito bem, graças a Deus. Mas se não fosse a inteligência emocional, eu teria pirado. Porque as pessoas que trabalham comigo, elas começaram a enlouquecer, como se elas tivessem já condenado à morte, como se todas elas tivessem pego. E eu falei, gente, todo mundo vai fazer teste, se tiver pego, nós vamos cuidar. Mas, assim, o desequilíbrio foi tão grande, que no pronto atendimento elas davam trabalho, elas acreditavam que elas estavam com Covid. E as 14 pessoas que trabalham comigo diretamente que testaram, nenhuma deu positivo. Mas mesmo fazendo 2 testes negativados, elas estavam em desespero. É impressionante isso, né, Vanessa? Isso é do ser humano. Não estamos nós aqui julgando, nem dizendo que as pessoas estão certas. O que a Vanessa está nos contando é um relato real, comprobatório dessa traumatização vicária ou secundária. Muito obrigada por relatar. Muito obrigada, Vanessa, porque é uma comprovação que a gente sabe. E aí, vocês ficarem atentos
isso é provável que apareça na sala de aula de vocês. Alguns sinais comportamentais. Por favor, Vanessa, vai daí que você está com o microfone aberto e lê para mim quais são os sinais comportamentais que vêm nessa cartilha. Essa cartilha também foi parte desse material da PUC Rio Grande do Sul e da PUC Campinas, viu, pessoal? Pode ler para mim? Sinais comportamentais, discussões e perda de paciência com as pessoas, evitar expressar e compartilhar sentimentos, aumento ou abuso de substâncias, remédios, álcool, cigarro e drogas, violência, agitação. É claro que a criança não está incluída nesse abuso de substâncias, mas o adolescente está, viu, meu querido? Viu, minha querida? O adulto está. Então, são sinais comportamentais para a gente ficar atento. Não é que a gente tem como evitar isso completamente, mas a gente estando atento, a gente tem como intervir mais pronto e rapidamente. Quem é que pode ler para mim os sinais cognitivos, por favor? São sinais que podem aparecer dentro da sua sala de aula ou dentro da sua casa. Obrigada, Vanessa. Por favor. Dificuldade, sinais cognitivos. André, abre sua câmera para a gente te ver. Tá. Bota a roupa antes, pelo amor de Deus, Andréia. Estão vendo? Sim, minha linda, obrigada. Nada. Sinais cognitivos. Dificuldade de lembrar informações e ter brancos de memória. Dificuldade de concentração nas tarefas. Dificuldade de tomar decisões. A Andréia travou para mim. Travou para vocês também ou foi só para mim? Sou eu que estou travada. Sou eu que estou travada. Sou eu que estou travada porque a minha internet está aqui com uma instabilidade. Fui eu que travei porque a minha internet deu uma instabilidade. Não, para mim a Márcia está bem. A gente está te ouvindo, a gente não está ouvindo a música que você estava falando. Então tá. Então, os brancos, dar branco de memória, dificuldade de concentração nas tarefas, de tomar decisões, confusão, pensamentos repetitivos e intrusivos que invadem a mente e a gente não dá conta e a gente começa a ficar pensando num monte de coisa e normalmente sobre temas e situações dolorosos e desagradáveis, tá? Fiquem atentos, professores, fiquem atentos, pais, grupamento educativo, fique atento. Eu quero trazer para vocês agora um conceito que também ele não é muito comum, mas eu preciso esclarecer esse conceito para vocês, que é do psicanalista húngaro Sándor Ferenczi. É o conceito de desmentido. O que é esse conceito do desmentido? Deixa eu esclarecer isso daí, que é bem, bem sério isso. É o não reconhecimento de uma experiência vivida por parte de uma outra pessoa que é da sua confiança e exatamente a não validação, o não reconhecimento dessa experiência vivida no caso da criança e no caso do Covid-19 é que poderá trazer a maior sensação traumática para essas crianças e adolescentes. Eu quero repetir isso para você entender. Esse conceito do desmentido é quando acontece alguma dor, alguma situação emocional, e no caso agora ela não é só emocional, ela é da ordem física, ela traz sinais físicos, sinais emocionais, comportamentais e cognitivos. E a criança e o adolescente que demonstram esses sinais, quando tem o adulto, que é aquele adulto cuidador, aquele adulto que é da confiança da criança, e esse adulto não reconhece, não acolhe esse sentimento da criança, é aí que nós adultos, sem querer, podemos gerar o aumento da traumatização real. Então, a gente entendendo isso, a gente começa a fazer uma perspectiva diferente na nossa percepção, uma nova perspectiva da nossa percepção. O que, então, nós adultos, nós cuidadores, nós pais, nós professores, nós avós, padrinhos, madrinhas, podemos fazer
o mais rápido possível, é o acolhimento da dor. Portanto, pessoal, dizer coisas do tipo, isso não foi nada, já passou. Mas foi também bom que a gente ficou um tempão em casa de férias. Isso não é olhar as coisas sob o ponto de vista otimista. Isso é negar as emoções da criança. E isso gera confusão, porque para ela, muitas vezes, foi extremamente doloroso. Com todo o cuidado que a gente tem, carinho de conversa que a gente tem com nossas crianças dentro de casa aqui, que são especialmente mais ligados a mim e os meus 2 netos, o Rafael e o Tomás, que são gêmeos. O Rafael, com uma certa frequência, ele pede para minha filha, né, para a mãe, ligar para mim, e aí ele, vovó, você está bem? Ele se preocupa comigo. O Tomás me pergunta, vovó, você está passando bem? O Rafael diz assim, quando o coronavírus passar, eu vou aí te visitar. Quando acabar esse negócio do coronavírus, ou seja, é uma experimentação que não dá para ser negada. Não dá para a gente fingir que eles não estão vivendo, sentindo, pensando sobre isso. Eu preciso esclarecer isso para você, porque a gente acha que a gente vai ajudar as crianças e os adolescentes dizendo essas coisas do tipo, mas já passou, mas está tudo bem, mas foi legal, porque a gente também ficou muito tempo em casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tá? Mas é acolher e perguntar, e como você está se sentindo? E o que você pensou sobre isso? Quando o professor acolhe essas marcas que foram deixadas por essa situação toda e permite que a criança se expresse, e ela vai expressar o que foi vivido numa situação sem precedentes, ninguém imaginava, ninguém podia supor que isso ia acontecer, isso nunca aconteceu na história. E as crianças invariavelmente vão apresentar algum tipo de sinal, pessoal. Fica ligado nisso. Pode ser um sinal físico, pode ser um sinal comportamental, emocional ou cognitivo. Invariavelmente, essas coisas vão aparecer quando principalmente voltarem a se encontrar dentro das salas de aula. E aí, quando o professor permite, acolhe essas marcas, dá voz à criança, dá expressão, da liberdade dela expressar, é aí, e é somente aí que o professor vai conseguir lidar com esses alunos. E vou avançar mais, vou te dizer mais. Inclusive, se o professor quiser continuar tendo o papel dele, que é o de ensinar, porque é esse o principal papel. O principal papel do professor é trazer o conhecimento cognitivo, é fazer o desenvolvimento cognitivo da criança, só que você não consegue fazer o desenvolvimento cognitivo se você não deixar a livre expressão da criança sobre o que foi vivido. Então, até mesmo para você conseguir dar aula, e aí eu quero dizer isso, você já pode começar a observar isso agora, professor. Agora, você que está dando aula online, você que está vivendo ainda situações como a própria Bianca acabou de contar, ela percebendo esse distanciamento, esse não estou nem aí de algumas crianças. Você, ao perceber isso agora, você já pode começar a alterar esse estado de coisas, começando a acolher e estimulando a livre expressão das crianças sobre o que elas pensam e sentem. Ai, Márcia, não sei fazer isso não. Por isso que tem hoje um material que eu vou te entregar para te ajudar a fazer isso. Você não é obrigada a saber, você não nasceu sabendo, mas você pode aprender e você... mas é esquisito. É esquisito, é um problema seu. Aí você vai resolver isso lá com a sua terapia. Mas você vai ter algumas ferramentas hoje, algumas técnicas para você fazer o que você, professor, pode fazer. Você não é obrigado a fazer, mas você pode fazer. Isso vai facilitar muito a aproximação dos seus alunos com você. E isso ainda vai facilitar muito que você consiga dar o conteúdo. Não dá para a gente fazer o desmentido. A gente não valorizar. Lembra o que aquele psicanalista húngaro falou? É o conceito do desmentido. Não acolher, não reconhecer, não dar à criança a legitimidade de que o que ela está pensando, de o que ela está sentindo
é uma realidade dela, aí sim a gente causa um afastamento da criança e uma possibilidade maior traumática dessa mesma criança, ok? Se o educador tomar a posição de desmentir, ou seja, negar essa angústia infantil, com frases do tipo, não foi nada demais, ou nós só tiramos umas férias do tipo, que eu até estava falando agora há pouco para vocês, isso sim é que vai poder colaborar com um trauma realmente na mente das crianças. Portanto, vamos lá, vamos começar agora a falar. Eu já comecei a trazer aqui embaixo para vocês. Reconhecer e valorizar as crianças parece ser a melhor forma de lidar com tudo isso, né? Dizem os especialistas da psicologia. Antes, no entanto, é necessário que o próprio adulto, tendo honestidade emocional consigo próprio, venha conseguir refletir, lidar com os seus próprios medos, as suas próprias ansiedades. Então, como lidar com tudo isso? Primeiro, Márcia, até o livro mesmo do Cérebro da Criança, quem já fez o curso de Kid Coach vai saber do que eu estou falando, elas ainda não têm, principalmente as crianças menores, elas não têm ainda essa parte do cérebro capaz de ter a razão, né? De pensar por que isso tudo está acontecendo. Então, cabe nós, professores, transmissores de conhecimento, cabe nós estar passando essa informação de uma maneira mais saudável. Perfeito, Bianca. O que a Bianca está falando, eu vou trazer um pouquinho mais de conceito para ficar claro, mas muito obrigada pela sua contribuição, foi fantástico você lembrar disso. O desenvolvimento neurológico, neurofisiológico da criança, ele é paulatino. Então, o neocórtex, que é a região frontal do cérebro, responsável pela análise crítica, pela capacidade de ter critérios, de fazer uma avaliação, capaz de fazer planejamentos, que são as funções nobres, que nós chamamos de funções nobres do cérebro, elas só vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, alguns autores dizem que só aos 29 anos, outros falam aos 21 anos. Então, a criança não tem essa prontidão, e é uma prontidão que não tem nada a ver com psicológico, é neurofisiológica. Ela não tem prontidão de compreender tudo isso e fazer uma análise crítica sobre os acontecimentos. Ela apenas sofre. Ela apenas sente, mas ela não consegue esclarecer. Então, o adulto, o que ele pode fazer para lidar com isso? Ter essa honestidade emocional consigo próprio. Antes de tudo, o próprio professor ser capaz de lidar consigo, com as suas próprias angústias, medos, ansiedades, com a sua própria traumatização vicária, que eu falava agora há pouco. Com tudo que você empatizou, sofreu, viveu, ouviu. Cada vez que a gente ouve uma coisa que as pessoas mais sensíveis sofrem mais, pessoal. É ruim ser sensível? Não importa se é ruim ou bom. O fato é que quem é mais sensível sofre mais. E aí, se você equaciona isso, e aí a forma de lidar, eu vou novamente te dizer, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício para a gente também lidar com isso, vai nos ajudando a reconhecer e a nos livrarmos disso. Coisas que nós, adultos, necessitamos evitar nesse período e daqui para diante. Alimentar os sentimentos negativos e derrotistas. E aí a gente está naquela coisa assim, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar em nada. Toda vez que isso começar a te incomodar, tem aqui uma orientação em vermelho logo embaixo, que eu vou pedir para alguém começar a ler daqui a pouquinho. Outra coisa que não resolve, que não ajuda em nada, você deve evitar, é a busca de culpados. Mas isso é culpa do governo, mas isso é culpa da China, mas isso é culpa sei lá de quem? Mas isso é culpa do morcego, eu sei lá de quem? É o tipo de coisa que só te traz mais angústia, só te traz mais amargor na alma, só te traz mais dolorimento. E outra coisa que tem acontecido muito com as pessoas, e eu falo de mim, porque eu sou tão vulnerável, estou tão em risco quanto todos nós
que estamos agora aqui nessa live. Eu convivo com a minha mãe dentro de casa. Minha mãe tem 89 anos. Então, gente, é comum que nesse momento eu me lembre, porque eu estou muito tempo em casa convivendo com ela, muitas horas, que eu me lembro de algumas mágoas que ficaram da minha infância. Isso já aconteceu agora, nesse período. E eu fui buscar me libertar disso, conversando com ela, conversando comigo mesma, situações do tipo. Eu vou contar para vocês, porque vocês sabem que eu não tenho nenhum pudor, nem nenhum, não conto coisa da minha vida, não tem nenhum problema sobre isso. Eu vou contar, e não é porque o que eu faço é o que deve ser feito por vocês, mas eu quero relatar isso. Nós estamos com uma cachorrinha aqui dentro de casa, ela chegou para nós, essa cadelinha chegou para nós na quarta-feira de cinzas. E tem sido uma grande alegria para nós todos. Ela tem trazido um grande movimento, né? Uma cachorrinha pequena, nós todos aqui gostamos de animal, enfim. Mas a mamãe tem uma relação de amor e ódio com a Fanny. A Fanny é a nossa cadelinha. Então, tem horas que ela briga muito, tem horas que ela fala muito. E aí eu comecei a ouvir algumas falas da mamãe do tipo, vou relatar para vocês as falas. Quer apanhar? Sai daqui, você vai levar umas boas palmadas. Você não sabe fazer nada mesmo. Essas falas eram as falas da mamãe na minha infância, pessoal. Pessoal, presta atenção. Eu ouvi minha mãe falar isso muita, mas eu não me lembrava disso. E aí, ao ouvir a mamãe falar assim com a Fanny, aquilo começou a me reportar. Eu comecei a relembrar mágoas. E aí, eu aprendi algumas técnicas de humor e eu falei assim, como que eu posso tornar... Eu aprendi isso daí com o Fábio Borges. Como é que eu posso tornar isso bem-humorado? Porque na mesma relação que às vezes ela fala isso para a Fanny, logo daqui a pouco ela está brincando com a Fanny. A Fanny faz uma brincadeira, faz uma palhaçada, dá a patinha, faz qualquer coisa. Eu virei para ela e falei assim, mamãe, eu ouvi você falando isso a minha infância inteira. Mamãe, se eu soubesse que era só dar a patinha, eu tinha evitado muitos traumas na minha vida. Eu falei isso brincando para ela, ela falou assim, desculpa, filha, eu não lembrava que eu falava isso com você. Ou seja, gente, é comum que venham coisas à tona, que a gente lembre de situações e coisas. Isso aconteceu comigo agora. Eu estou com 64 anos, eu não sou nenhuma bebê, não sou nenhuma criança. Eu já passei por centos processos psicoterápicos na vida. Já equacionei um tanto de coisas. Essa eu nem lembrava. E aí é comum que a gente, quando está mais vulnerável às situações, que também mágoas surjam dentro de nós. E aí eu quero que alguém possa me ajudar aqui fazendo a leitura, caso você esteja se sentindo dessa forma. Quem abre o microfone e lê para mim, por favor? Gente, o Zoom é tudo de bom, né? Isso daí não pode acontecer. Acontece no Insta. Caso você esteja se sentindo dessa forma, Bianca, Oi, Bianca, eu vou pedir outra pessoa para ler para mim, só para a gente variar aqui, a gente ter uma variedade de participações. Muito obrigada, Bianca. Quem poderia ler? Uma pessoa que ainda não leu, que ainda não participou aqui da nossa aula, liga seu microfone e lê para mim, por favor. Pode ser? Obrigada, Érica. Ô, Marcos, vão lá comigo. E você, então? Eu vou vou dar uma descansada da voz, estou tomando água enquanto você lê. Vamos nós dois. Caso vocês... tinha mais uma outra pessoa querendo ler, é isso? Vão nós dois. Muito bom. 1, 2 e já. Caso você esteja se sentindo dessa forma, tendo pensamentos desse tipo, preste atenção em que momentos eles aparecem. Encontre uma forma de tolerar esse desconforto, tendo em mente que pensamentos e sentimentos podem não representar totalmente a realidade. Muito obrigada, Érica. De nada. Gente, uma coisa que ajuda muito é a gente ter uma pequena agenda onde a gente vai notificando e anotando ali, porque a gente está notificando para nós mesmos qual hora do dia, quantas vezes ao dia aquele pensamento apareceu, aquele sentimento surgiu, aquela mágoa veio à tona. Qual foi a mágoa?
procurar fazer esse processo consigo mesmo. Se a mágoa for muito grande e se a dor for muito intensa, não tem nenhum problema você procurar por um psicólogo clínico, por um psicoterapeuta. Nesse momento, os conselhos todos do Brasil e de várias partes do mundo, os conselhos reguladores da profissão do psicólogo, liberaram o atendimento online, coisa que antes era muito discutido. Então, não tem nenhum problema você procurar por um psicólogo clínico e você se libertar disso. Talvez esse momento seja até um momento de você ser uma pessoa mais leve, mais livre de coisas e dores e mágoas que são antigos e que talvez estejam percorrendo ainda a sua vida e evitando de você ser a melhor pessoa que você pode ser para si mesmo, tá? Então, outra coisa que é importante a gente alertar é esses pensamentos e esses sentimentos, você ter conversas consigo mesmo, se informando sobre isso. Esse meu pensamento, que é assim, 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 ele não representa a realidade totalmente. Ao mesmo tempo que a minha mãe, eu vou falar dando o meu exemplo do que eu estava dando agora há pouco, da mesma forma que a mamãe falava essas coisas comigo, essa mesma mãe fazia roupas lindas para mim, essa mesma mãe passava o dia cuidando da casa, essa mesma mãe botava uma comida deliciosa na mesa. Essa mesma mãe sentava ao meu lado muitas vezes para estudar comigo. Essa mesma mãe me levava para passear e ia ao teatro e fazer outras coisas. Que você está entendendo? Não é uma realidade única. O pensamento, se você não dá a ele o tamanho dele e o contorno dele, ele toma uma proporção desmesurada e você passa a ver aquele pequeno corte, aquele pequeno recorte, como sendo a única realidade. Então, ter essas conversas conosco nos ajudam muito a gente poder ter o tamanho dessa realidade, ok? Como lidar? Falar sobre o que se sente e o que se pensa. E aí eu quero trazer para vocês um trabalho até de mestrado são duas autoras, duas estudiosas que fizeram. Eu daqui a pouco vou lembrar o nome delas, acho que eu botei o nome delas aí em algum slide para frente. Elas fizeram toda uma análise de como é que foi a população que sofreu uma enchente em Teresina em 2009, foi um desastre natural, e essa população, eles tinham muita dificuldade, tiveram muitas perdas de vidas, perdas de casa, perdas de bens, foram muitas perdas. Algo semelhante ao que aconteceu recentemente em Brumadinho. E essas duas pesquisadoras, ao conversarem com a população que sobreviveu, a população que estava tocando a vida, eles diziam coisas muito, muito superficiais. Não foi nada bom aquela enchente. Foi difícil. E aí, o que elas perceberam, né? E aí elas fazem uma observação importante. O não falar ou falar pouco do que foi vivenciado é o maior risco que pode acontecer para a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Gente, a única coisa que até hoje se conhece, se sabe que funciona, é você conseguir expressar em palavras ou em movimentos de alguma forma, ou em desenhos, ou em pintura, a expressão do que você pensa e sente. A fala, e a maior parte das pessoas... Só um instantinho, Bianca, deixa eu só concluir meu raciocínio e já te dou a palavra. Só um minutinho, só porque eu estou no meio do raciocínio aqui. Por que as pessoas evitam, né? O que faz com que as pessoas evitem? Elas evitam não é porque elas são bobas ou porque elas são burras, é porque quando você fala dói muito. Dói como se fosse na hora. E dói tanto que você não quer falar sobre isso, né? Então, a angústia que causa, que essas pessoas sentiram, é como se elas sentissem de novo. E aí, queridos, eu quero dizer uma coisa que eu falo muito, eu falo isso com maior frequência, e eu vou repetir aqui para... Muita gente já me ouviu falar isso, eu vou repetir. A evitação da dor é o combustível para a manutenção dessa mesma dor.
Evitar a dor significa comprar a dor para você. Evitar falar da dor, evitar expressar a dor, é exatamente você dizer assim, estou comprando a dor, ela agora vai ser meu patrimônio diário e eu vou ficar nela. Resolvi, a partir de agora, que eu vou viver nessa dor. Então, isso é uma decisão. Você não tem como evitar a dor, mas você tem como decidir como você vai querer lidar com a dor. Você pode lidar com a dor evitando a dor e acredite, toda vez que você faz a evitação da dor, e eu falo de dor de qualquer dor, a dor da perda do emprego, a dor da perda do namorado, a dor da morte de alguém, a dor do sentimento de incompetência que você teve, porque você não entregou um projeto bacana do jeito que você queria, qualquer dor. Se você não adentra nela, não a confronta, é como se você simplesmente vestisse essa dor para si e ela fica ali quase que na sua pele para frente para sempre. Sim, Bianca? Não, eu ia complementar o que você está falando, porque assim, eu tenho muita dificuldade de guardar a dor. Eu sinto necessidade de falar o que eu sinto. E aqui em casa é muito engraçado, porque se eu não falo, eu me sinto mal, eu fico assim, parece que eu estou doente. E ao contrário de mim, o meu marido não fala nada. Então eu acho muito engraçado isso, porque assim, nós aqui somos totalmente o oposto. Bianca, eu sinto necessidade de falar o que eu estou sentindo. Não, eu diria para você ajudá-lo, viu? Ajude-o a se expressar, porque o engraçado pode sair tão caro, Bianca, mas pode sair tão caro. Não, sim. São as pessoas mais suscetíveis a doenças. E aqui a gente poderia ficar horas falando da psicossomatização, mas fica atenta a ele, cuida dele. Pessoal, no momento atual, todas nós, todos, independente de sexo, extrato social, dinheiro, não importa, cultura, todos nós nos sentimos vulneráveis e em risco. E aí, eu quero falar dessa vulnerabilidade e desse risco. Isso daqui eu escrevi num artigo que está lá no nosso blog. Eu vou pedir para o pessoal aqui da nossa equipe colocar aqui do lado como que chega fácil os três artigos do blog da gente, em que a gente fala exatamente sobre o Covid-19. Se você ainda não leu, é legal você ler, porque eu estou fazendo um condensado desses 3 artigos que nós colocamos, e eu escrevi isso aqui num dos 3 artigos. Se permitir sentir, né, esse risco, essa vulnerabilidade, é uma atitude não de autocomiseração, como a gente pode pensar a princípio, mas é de autoacolhimento, pessoal. É de reconhecimento que somos suscetíveis, da nossa própria suscetibilidade. E perceber como que esses estados de vulnerabilidade e de sentimento de risco, eles nos afetam e modificam a nossa forma de enxergar as pessoas e as situações. Isso, quando a gente consegue fazer isso, ao invés da gente se sentir fracassado e nos levar ao fracasso, ao contrário, nos deixa mais firmes, porque tomamos pé da situação, sabemos onde estamos, qual é o nosso território, então por isso nos deixa mais firmes. Não só aos nossos próprios olhos, nós diante de nós mesmos, diz assim, não, estou conseguindo entender o que está acontecendo comigo, eu estou sabendo o que é isso que está se dando comigo. Então eu começo a ter um grau de entendimento, de consciência, e eu consigo fazer um enfrentamento, não só isso aos meus próprios olhos, como também aos olhos das pessoas que estão ao nosso lado. Elas começam a dizer, nossa, que bacana, essa pessoa consegue lidar com isso, está conseguindo ver isso. Esse é o primeiro passo, é eu dar conta, eu perceber em mim o quanto que esse estado de vulnerabilidade e risco me afeta e o quanto que isso modifica a minha forma de enxergar as coisas. E é dessa forma, com uma atitude de autoempatia, que os professores podem cuidar de si agora,
para se prepararem para lidar com os alunos na pós-pandemia. É com esse olhar, não de autocomiseração, mas de se apropriar da sua própria suscetibilidade, da sua vulnerabilidade, da sua possibilidade de risco, e tomar para si isso e começar a se cuidar. Nós não seremos capazes de cuidar dos nossos alunos, sejam eles crianças ou adolescentes, se antes nós, professores, nós, cuidadores, nós, pais, não formos capazes de cuidar da nosso próprio sentimento de perda, de vulnerabilidade, tá? Bom, eu termino aqui a minha apresentação. E aí, eu quero ouvir de vocês. Deixa eu só tirar aqui, só um instantinho, stop share. Tirei. E quero ouvir de vocês perguntas, dúvidas, colocações. Tem algumas coisas que vocês colocaram aqui sobre... A minha equipe está atendendo, está respondendo vocês. Obrigada, equipe. Obrigada, equipe. Maravilha. Muito obrigada, equipe. Mas quem gostaria de fazer algum comentário, abrir... Eu tenho uma surpresa tão legal que eu preparei para vocês. Deixa eu ver se a equipe já tem notícias para me dar, se já está pronto aí esse PDF, se já está pronto. Deixa eu saber aqui com a minha equipe. Guto, Pedro, alguém tem notícia, informação, se esse PDF já está disponível, se a gente vai botar ele disponível onde, para eu poder informar aqui ao pessoal. Eu quero dar essa informação aqui para o pessoal. É um PDF, pessoal, com algumas atividades que eu preparei para professores conduzirem com seus alunos. Mas eu vou pedir, deixa eu só abrir aqui uma atividade que eu quero fazer com vocês agora. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo captar aqui. Ah, não consigo. Que pena, eu não consigo captar. Vai colocar o PDF no grupo do Telegram. É no Telegram? É. Tá, legal, beleza. Ah, é? Ixi, já está pronto, pessoal, já está pronto. Eu vou mandar vocês agora, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui, que eu estou querendo voltar aqui. Tá. Eu vou mandar vocês agora, eu vou dividir vocês aqui em salas. Eu estou sem o host, como é que eu divido salas aqui? Eu estou sem o host. Ô, Guto, me dá o host ou co-host, senão eu não divido em sala, não. Eu vou dividir vocês em salas enquanto o Guto me dá aqui o co-host. E aí eu vou colocar vocês em salas pequenas, com no máximo 3 pessoas. E eu vou Oi, Márcia, aqui é o Guto. Já te passei o host, mas me passa o co-host depois, tá? Ah, você me passou o host? Você podia ter passado o host. Tá bom, te passo o host daqui a pouco. Deixa eu só botar o pessoal lá nas salas. Eu vou colocar vocês em grupos pequenos. Nós estamos no momento com 93 pessoas. A gente poderia dividir em 30 salas, né, Guto? Que aí eu vou ter... 3 por sala, mais ou menos. 2 vão ter 4. Tá. Então, eu vou ter 3 por sala. Eu vou dividir em 28 salas, porque aí eu não quero grupos grandes, mas não quero que ninguém se perca. Lembra que quando eu dividir vocês em sala, é necessário que vocês coloquem lá o Join, senão você não consegue entrar na sala. Quando aparecer na sua tela o Join, você aí consegue entrar na sala. Eu vou colocar, vou dividi-los. Ah, já diminuiu o número de pessoas, é normal. Quando a gente parte para atividade, o pessoal gosta muito de conceito, mas de praticar em si, nem sempre. É engraçado isso, né? Gente, essa é a hora bacana do exercício, que é você usar para si mesmo. Eu vou te propor que você responda a 3 perguntas que eu vou ler para você, antes de você ir, e eu vou pedir para a minha equipe poder escrever aqui no chat. Me faz esse favor, equipe? As 3 perguntas. Qual foi a coisa mais chata que aconteceu durante o tempo que ficaram em casa? Qual foi a coisa mais chata? Eu não estou perguntando por difícil, dolorosa, estou perguntando chata. Uma coisa que incomodou, irritou, aborreceu, foi chato. Qual foi a coisa mais chata que aconteceu
durante o tempo que ficou em casa? A segunda pergunta: do que você teve mais medo durante esse período? E aí eu gostaria também que você respondesse a terceira pergunta. Então, a primeira pergunta: qual foi a coisa mais chata que aconteceu durante o tempo que você ficou em casa? A segunda: do que você teve mais medo durante esse tempo, esse período? E a terceira pergunta: que coisa muito legal, e aconteceram coisas legais também durante esse tempo. Que coisa muito legal aconteceu durante esse tempo. De repente, você, meu filho, pode dizer que uma coisa muito legal que aconteceu foi ele ter se casado. Ele casou hoje. Que coisa muito legal aconteceu durante esse tempo. Então, eu vou dividir você, e você agora vai para as salas. Eu vou dividir em 24 salas, que aí não vai ficar ninguém sozinho. E daqui a mais ou menos uns 10 minutos, 10 a 12 minutos, eu vou convidar vocês para voltarem aqui para nossa sala. Eu vou marcar aqui 12 minutos. Eu vou marcar 12 minutos. E quando ficar no 12º, 11º minuto, vai começar a aparecer um reloginho para você. E você, então, vai saber que é a hora de você já ir voltando, tá bom? Até já, pessoal. Márcia, Anitta, Oi, Anitta. eu vou para outra, eu estou no outro computador, não vou conseguir, não vai dar tempo, né? Eu vou sair desse e vou entrar no webinário. Você vai para lá. Vai dar tempo? Dá tempo, sim. Daqui a pouquinho eu estou acabando aqui a live. O pessoal já está indo Porque lá eu tô para as assistindo aqui, salinhas. meu computador não tem. Vê a carne lá para mim, tá bom? Vocês têm que colocar join, É, mas vocês têm que aceitar. e desligar. Se você não Só para botar o maciar join, mais. você fica aqui comigo. Mas quando puder, me passa com o roxo. Querido, passo já. Deixa eu só te achar aqui, porque eu não tô te vendo. Eu tô com o Rio Coaching também. Tá, tô catando, Guto. Só um instantinho aqui. Achei. Passei. A gente tem gente que não foi, aí fica pouca gente na sala, acaba que nem todo mundo vai. E aí vocês ficam aqui. E por isso que eu botei menos salas, para dar a opção de pelo menos ter uma pessoa para quem quer conversar.
Guto, eu vou pedir a você, por favor, para você. Está me ouvindo, Guto? Tô sim, Márcia. Me faz favor de colocar aqui o endereço do nosso canal do Telegram, porque o Pedro está me dizendo que a gente vai disponibilizar o e-book, que eu ainda nem vi como é que ficou, deve ter ficado lindo, que o Giovanni fez, e a gente vai disponibilizar lá no canal do Telegram. Então, é importante a gente ter aqui o endereço do canal do Telegram para facilitar. Claro, tô passando agora. Obrigada, Luana, já botou aqui, beleza. Guto, como é que vai ser essa live aqui? Essa live está gravando? Tá gravando sim. Depois a gente vai botar ela onde? Vai ser disponibilizada no YouTube e no Telegram também, no canal do Telegram. Beleza. No YouTube e no canal do Telegram, beleza. Oi, Márcia. Eu estava participando, tudo Oi, bem? Flávia. Tudo jóia. Só que na hora que eu aceitei ingressar numa sala, acho que a minha conexão aqui ficou instável e fechou o aplicativo. Então, agora que eu consegui retornar, eu fiquei sem Entendi, sinal. isso acontece, Flávia. Deixa eu ver. Uhum. A gente também já está voltando, Flávia. Tá bom, não. Eu Porque eu sinto até muito. depois gostaria de fazer um comentário quando todo mundo retornar, dessas Sim, observações ótimo, que eu tenho feito, aí de ótimo, repente eu aproveito o exercício dessa forma. ótimo, com certeza. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Em 60 segundos o pessoal está voltando. Ai, Márcia, que delícia essas dinâmicas que a gente conversa com o povo. Uma de macarrão, Jane. Uma de É muito curto, tinha que dar tempo Não, de falar gente, mais. muito bom. Perde quem sai, perde quem sai. Não é, Jane? Eu também acho que foi a melhor parte. Ô, Jane, o nosso Transforma Gerações esse ano, a gente vai usar muito esse recurso, só que a gente vai ter coisas surpresas incríveis para vocês, porque a gente não vai poder fazer o Transforma Gerações presencial como a gente está habituado, né? Então vai ser tão incrível, eu estou tão animada, mesmo sendo live. Eu tô com ele aqui na minha listinha, aqui, ó, 18, 19 e 20 de dezembro. Vocês não têm ideia do que a gente está bolando. Ai, que vai me delícia. deixando com vontade. Eu já estou inscrita, hein? Legal, maravilha. Pessoal, quem quer fazer comentários sobre como foi o exercício? A Flavinha já disse que gostaria de fazer, então vou te dar a palavra. Flávia, pode abrir seu microfone. Tá bem, boa noite. Eu acabei que eu não consegui participar, infelizmente. Eu também adoro esse momento do exercício. Eu acho que é uma troca realmente incrível. Eu acabei, minha internet ficou com a conexão ruim, eu não entrei em nenhuma sala. Mas o que eu queria comentar foi o que eu observei exatamente aquilo que você tinha falado sobre valorizar o sentimento da criança, acolher aquele processo, né? Eu tenho 2 filhas, elas são gêmeas, e eu estou observando movimentos muito diferentes entre elas. Um deles, né, é a questão até do aprendizado. Eu percebi que foi um ganho para elas, porque elas se tornaram muito mais autônomas no processo, muito mais confiantes. Uma delas até tinha uma insegurança muito grande com a matemática, por exemplo. E nesse novo método de aprendizado, ela ganhou uma confiança e uma autonomia, uma forma de perguntar coisas que ela não fazia presencialmente. Então, foi um dos ganhos, né? E o outro, que ela mesma também me apresentou uma certa irritabilidade, respondia de forma agressiva, e aí eu fiz justamente o processo que a gente aprende, né, no coach, no Kid Coach, do acolhimento e tentar entender o processo. E aí eu perguntei, você está me respondendo assim? O que está acontecendo? Você quer me falar alguma coisa? O que você está sentindo? Como é que está? Ela falou, sabe o que é? É que eu estou com muita raiva de estar com saudade do restante da minha família.
E aí eu falei, mas você acha que você respondendo assim, você resolve esse seu momento? Né? Bingo! Bingo! E aí ela falou, mãe, para com essas perguntas. É claro que não. E aí eu falei, como é que você acha que você pode resolver ela? Ligando, falando por FaceTime. Então, já não é uma forma muito mais divertida e de aproximação do que a gente se distanciar para uma resposta, né, que mais rude, mais indelicada? Falou, tem razão, tá bom então, tá resolvido, eu vou fazer. E ela acabou conseguindo administrar. Então, eu percebi essas oscilações. Da mesma forma que ela teve o ganho da parte do aprendizado, de se tornar mais segura, ela gerou essa irritabilidade pelo distanciamento que isso acabou provocando. Então, esse lidar é realmente muito sutil, né? Desse processo, de como a gente pode equilibrar isso. Muito incrível isso. Flávio, aconteceu uma situação com o Tomás dos dois gêmeos, ele é o mais sensível. O Tomás, num dia que a gente estava fazendo uma conversa pelo WhatsApp ao vivo, pelo vídeo, ele viu que uma almofadinha antiga dele, de quando ele era bebê, estava na boca da cadela, que chegou, que eu contei para vocês. Ele ficou tão sentido com aquilo, mas tão sentido. Vovó, você não podia ter dado a minha almofada para essa cachorra que eu nem conheço quem é. Ele ficou muito bravo com isso. E aí ele chorou. Ele ligou depois para mim de novo. Aí eu pedi desculpas a ele. Eu disse que eu não imaginava que eu ia incomodá-lo tanto, mas eu procurei ajudá-lo a entender o que ele estava sentindo. Exato. Eu falei, filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está com a saudade, você está com raiva porque a almofada está na boca da Fanny, ou você está com saudade de estar aqui na casa da avó? Procura descobrir. Vovó, eu queria muito estar no meu quarto de brinquedos, que eles têm um quartinho de brinquedos. Aí na sua casa, vovó. E aí ele chorou. Não era o brinquedo, mas era o brinquedo que ele não podia tocar, era a almofada que ele não podia encostar. Era a almofada que estava na boca da outra, que ele nem sabe quem é. Como é que alguém estranho vem tomar o que é meu? Entende? A gente legitimar o sentimento não é a gente não resolver, mas é ao contrário. É ajudar a criança a compreender o que ela nubla no acometimento de tantas emoções que surgem, e ela nubla. Legal, Flavinho, obrigada. Quem mais gostaria de comentar? Posso falar? Claro, Érica. Eu adorei a minha amiga, já fizemos amizade, não podemos nem concluir a nossa atividade direito, porque... Eu costumo dizer que quando termina essas dinâmicas, vocês são abduzidos. Nossa Senhora, nós já vamos trocar experiências no Instagram e nas redes sociais, então nós não conseguimos nem completar a atividade, porque foi maravilhoso, eu passei por uma situação difícil, ainda falando dos maridos, que os maridos estão... daquele jeito, né? E nós também, tirando nós mulheres, nós não estamos fáceis. É verdade. Fazer o que não fazemos está complicado. E nós aturarmos essa convivência que não era rotineira, é uma situação também que deixa a gente meio estressada. E eu passei por várias situações da minha vida que não foi muito fácil, mas eu tive que fazer um curso que se chama Você em Evidência para eu me auto-reconhecer. E esse auto-reconhecimento me fez com que eu fizesse a coisa que eu mais queria na minha vida, é ser Kid Coach. E eu comprei agora, eu vou começar dia 23 agora, quinta-feira, o curso. Eu estou assim me sentindo deslumbrante dentro de mim. Linda. Eu sou a melhor pessoa, vai ser a pessoa mais feliz do mundo que eu encontrei na minha linha de estrada da vida, é ser uma coach. Ai, vocês não sabem. Érica, que bacana. Eu tô muito... Menina, você vai amar. Você vai amar. Ah, vou sim. Eu sou apaixonada. Eu, se eu ficar meia hora, consigo convencer 6 pessoas a ser coach. É que vocês não sabem. Eu mandei bem a Bessa dando esse curso para Bianca. Olha só, agora eu mantive. Não, e a Bianca não deixa a gente nem falar. Ô, pessoal, olha só uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Eu vou pedir novamente para a nossa equipe colocar aqui
o link do Telegram, que se você não está ainda no Telegram, hoje, nesse momento, a nossa equipe já está disponibilizando lá no Telegram. Eu ainda nem vi. Se você acabar aqui e abrir antes, você vai ver antes de mim como é que ficou o layout bonitão que o nosso designer deu. Mas o que tem ali são algumas brincadeiras, e essas 3 perguntas que eu fiz para vocês é parte de uma brincadeira para ser realizada em grupo com as crianças. Aí tem toda uma condução que eu proponho a você. Criei essas brincadeiras ontem para vocês, com todo o meu carinho, com todo o meu amor para vocês, e usem, repassem para outros professores. Eu não tenho nenhum medo de perder o que eu criei. O que eu criei que saiu daqui tem muito mais para sair. Então, não fica retendo, não, entrega. Entrega na mão do Senhor, porque é para divulgar, é para as pessoas usarem. Eu acho que foram 3 ou 4 brincadeiras, brincadeiras em subgrupos que eu criei, brincadeiras em círculo, mas todas elas têm o cunho principal, que é a capacidade de levar a criança à capacidade de expressar o que está pensando e sentindo, que é exatamente o que eu trouxe para vocês em toda a live de hoje, falando da importância que nós pais, que nós professores, avós, cuidadores, educadores, temos de responsabilidade nesse momento pós-pandêmico de ajudar as crianças a organizarem tantas emoções, tantas sensações, tantos pensamentos e essa confusão, né? Quem está com o microfone aberto aí está ouvindo aí a televisão. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, de comentar? Era o da Andréia, claro, já fechei, Andréia. Quem gostaria de fazer algum comentário? Sim, Érica. Ô, Márcia, essas brincadeiras não poderiam ser e-mail para que nós pudéssemos transportar para as professoras? O que você acha? Érica, esse material está à sua disposição. Aí você agora manda por e-mail para quem você quiser. Manda por WhatsApp. É um arquivo. Faz com ele o que você considerar mais apropriado. Marília, quer falar alguma coisa, Marília? Tá com a mãozinha Eu gostaria de falar. Posso falar? Claro, claro. A Maria Gonçalves estava falando, é isso ou é a Marília que está falando? Eu, Maria Gonçalves. Maria Gonçalves, faz o favor de abrir sua câmera. Não está aberta? Eu só vejo o seu nomezinho. Agora estou te vendo. Perdoa aí que eu estou participando pela primeira vez, né? Estou achando muito bacana. Eu trabalho na educação infantil, sou professora numa sala na creche, né? Primeira vez que eu estou trabalhando, sou pedagoga. Eu gostaria de saber se esse curso poderia estar me ajudando, no caso, para mim poder estar atuando com as crianças na sala de aula. Mesmo porque eu sou nova ainda como professora, faz pouco tempo que eu estou atuando, igual eu falei. Então, eu queria saber de você se vai ser bom esse curso para mim, se você poderia estar... Com certeza, Maria Gonçalves. Nesse momento, nós estamos com um curso gratuito. Ô, Guto, coloca aí para nós o link do curso gratuito para Maria Gonçalves entrar, que aí você vai ter muito mais condição de compreender o que é o curso. Tem um curso que é o de introdução ao crescimento infanto-juvenil, de introdução ao crescimento infanto-juvenil, é isso mesmo. De introdução ao desenvolvimento infanto-juvenil. Então, esse programa, ele é gratuito, ele está dentro de uma área de conteúdo que tem várias coisas interessantes lá. Aí você assiste, Maria Gonçalves, gratuitamente, e se você achar que faz sentido, que você gostou, aí depois você vai ter lá a opção de comprar o programa de formação, tá? Mas a minha recomendação para você nesse momento, porque eu não vou contratar a Bianca de novo para falar, nem a Camila para falar. O pessoal que já está fazendo o curso, aí o que já fez, já falou para você. Então, eu acho que o mais bacana agora, Maria Gonçalves, é você experimentar. É você experimentar algumas coisas que a gente está entregando gratuitamente, que tem muito conteúdo, e é o início. Esse curso gratuito de Introdução ao Desenvolvimento Infantil, ele é o início de uma trajetória. Então, talvez você ali veja
se vai fazer sentido, se vai ajudar você ou não. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim, porque é isso que a gente vem fazendo há 4 anos, é dando instrumentos. As pessoas sabem muito o que, mas não sabem o como fazer, sabe, Maria Gonçalves? Se você observar todos os cursos de formação de universitários, pós-graduações, falam muito do quê, e a gente concorda com tudo sobre o que se é falado. Agora, como que faz isso? Como que faz a mudança comportamental? Quais são os instrumentos que se pode usar? Que técnicas a gente pode aplicar? O que funciona, o que não funciona? Por que funciona, por que não funciona? É a prática. E isso é o que o programa é. O programa é muito prático. Na verdade, eu tenho uma criança na minha sala, ela teve paralisia infantil, ela não anda, ela se comunica assim, muito pouco na sala, mas a mãe dela fala que ela canta as músicas em casa, que ela conversa, ela fala o que na verdade a professora ensinou naquele dia. E assim, eu acho assim, ela é uma criança assim bem espontânea, bem divertida. Tanto é que quando eu estou fazendo a roda de conversa, ela vem se arrastando até o local. Eu falo para ela, espera que a prova vai te pegar, mas ela não tem a paciência de ficar esperando. E assim, para mim, lidar também com essa situação é um pouco difícil para mim, porque assim, na faculdade a gente não aprende só teoria, muita teoria. Exatamente. A gente concorda com todas essas teorias, ninguém nega nenhuma dessas teorias. Agora, como que faz isso? A prática. Na prática, como você vai trabalhar? Deixa eu ouvir Marília, que Marília também queria falar. Obrigada, Maria Gonçalves. Nada. Diga, Marília. Acho que a Marília não está ouvindo, não sei. Enfim. Pessoal, eu vou terminando, porque a gente já está a 1h40. Eu adoro fazer live do Zoom por causa disso, né? A gente não fica com pressa, a gente pode curtir à vontade. Semana que vem tem live terça-feira no Insta. Me acompanha lá no Insta também. No Insta não tem essa troca, mas tudo bem. O pessoal da nossa área de marketing está me convencendo de que eu tenho que fazer uma live de Insta toda terça e no Zoom toda quarta. É assim, eu me divirto na quarta e na terça eu faço o que precisa ser feito. E eu agradeço imensamente vocês terem ficado comigo até esse momento aqui. E aproveitem tudo que a gente viu para colocarem em uso, colocarem em prática. Entra lá no canal do Telegram, pega esse PDF que está lá, esse bookzinho que está lá, com atividades bacanas para vocês aplicarem. E também podem ser adaptadas para serem aplicadas em casa, você que é pai e mãe. Viu, pessoal? Muito obrigada. Márcia, diga. deixa eu só dar um oizinho. Claro, Adriana. Estou fazendo o curso de introdução, estou gostando bastante e até estou compartilhando ele. Peguei direitinho agora o endereço de novo para compartilhar com as minhas colegas. Acredito que é assim muito perto da nossa realidade o jeito que você expõe tudo, né? Até a sua experiência de vida familiar. Então, estou adorando. Que bom, Adriana. Muito obrigada pelo feedback, porque aí a gente vê se a gente está indo no rumo ou não. Eu não tenho esses pudores, Adriana. Eu penso que a gente não vive coisas na nossa vida que tenham sido só para nos doer, nos deixar tristes, nos deixar acabrunhados ou constrangidos, mas que essas experiências nossas possam, de alguma maneira, contribuir para o crescimento de outras pessoas. Então, quando eu conto lá no vídeo 1, aquela história, você sabe, que eu botei meus 2 filhos dentro do quarto, eu conto, me envergonho, mas foi uma realidade, eu vivi aquilo e sei que muitas vezes, muitas mães, muitos pais perdem as estribeiras, fazem coisas que não gostariam de fazer e ficam depois amargurados, sofrendo, e apenas se sentem culpados. E o que eu quero trazer de mensagem naquele meu relato não é assim, não é que eu não tenha me sentido mal, mas o que eu fiz com aquilo? Como que eu lidei com aquilo, né? Esse aqui é o ponto que eu acredito que é o ponto da virada de todos nós.
Todos nós não temos como escolher coisas que acontecem. Algumas coisas a gente simplesmente é tomado por reações emocionais, mas a gente pode mudar a partir daí. Muito obrigada pelo relato, Adriana. Ok, pessoal? Coloca aqui para mim no chat aqui para a gente ler depois. Por que valeu a pena essa live? O que ela trouxe de legal para você? Qual foi o aprendizado que você tirou? E aí isso fica aqui registrado e eu agradeço muito de poder ler isso aqui. Me diz o que você aprendeu, o que foi importante, te fez pensar no quê? Legal, estou lendo aqui o que o pessoal está escrevendo, bacana. Muito bom. Acolher e expressar emoções. Legal, Flávia. Sim. Quero te agradecer. Agradecer porque, assim, eu tenho aprendido muito com você, muito, assim, eu tenho muito orgulho de ter você como professora de verdade, porque, assim, tudo quando eu preciso, eu ainda estou no grupo, porque eu me formei agora recentemente, então eu ainda estou no grupo do Insta, do Kid Coach. Então, assim, eu ainda estou tendo acesso à plataforma, então, assim, está sendo muito maravilhoso. Cada vez que eu escuto você falando, parece... Eu até brinco, esses dias, mas eu ainda falei aqui em casa, parece a Bíblia, né? A gente vê o mesmo assunto e sempre aprende um conteúdo diferente. Então, assim, só gratidão. Só gratidão. Não tem palavra para falar. Bianca, é legal isso que você acabou de falar, porque a Marina Motim é uma das nossas excelentes trainers que fazem o programa do presencial, que agora deu uma parada e a gente está fazendo ele todo em home, e ela fala isso. Olha, quantas vezes eu estudo aquele material, quantas vezes eu aprendo coisas. E aí eu vou dizer para vocês, cada vez que vejo um vídeo, eu também aprendo. Houve todos aqueles vídeos, aquele conteúdo todo que está ali exposto, foi fruto de muita pesquisa e estudo, e, principalmente, uma grande inspiração que Deus me deu, não sei, não sou merecedora dessa honra, mas Ele me deu essa honra de poder consolidar tantas informações importantes para o bem-estar de tantas famílias. Eu também, quando me ouço, me vejo, eu digo assim, meu Deus, mas que legal esse negócio que eu falei, porque são coisas que foram organizando na minha mente e que me ajudam até hoje, o tempo todo. E a outra coisa que eu quero dizer é a Ellen Cristina, que está perguntando se a gente vai mandar o PDF do e-book no Telegram. Não, Ellen, você vai necessitar entrar no meu canal do Telegram. Eu vou pedir que alguém responda aqui, a Ellen, novamente, qual é o endereço para você entrar no canal do Telegram da Márcia Belmiro. É um canal, pessoal, que já tem mais de 4.600 pessoas. É um canal que está bombando, o pessoal adora. Eu estou sempre colocando coisa lá, sempre fazendo áudios. Então, e o bacana do Telegram é que você, entre a qualquer momento, você consegue capturar o que já foi colocado lá. Então, é isso, viu, Ellen? O pessoal está colocando aqui, novamente, o endereço do canal do Telegram. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, seus projetos e tudo de maravilhoso nesse momento pós-pandêmico que a gente vai viver. Tudo que a gente quiser viver, desde que a gente implante na nossa vida e na vida das pessoas que estão conosco. Muito obrigada, fiquem com Deus e até semana que vem. Tudo de bom, pessoal.